Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês estarão nos ouvindo, mas estamos no ar hoje com mais um podcast Fala Extensão. Como todos vocês sabem, o nosso podcast ele visa conhecer, divulgar, mostrar os trabalhos extensionistas que são feitos aqui na UENG, nossa unidade Passos. E hoje temos a grande honra, o grande prazer de receber os personagens históricos e muito queridos dentro da unidade, o professor Alexandro. Tudo bem, professor? Ok, tudo bem. E o nosso querido Pedro Paulo, que trabalha no Centro de Memória junto com o professor Alexandro, o qual ele coordena. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Como eu estava falando para vocês, né, o podcast ele não é um programa de entrevista formal, mas ele tem um tema básico que é a extensão, né? E eu sei que vocês têm um trabalho excepcional aqui dentro da unidade, que é o Centro de Memória, né? Mas, antes de mais nada, podemos começar com o quê? Como você chegou até aqui, professor Alexandro, né? Fale um pouco do seu percurso, né? A sua relação com a extensão, a sua formação. Tá ok. Sou Alexandro Silva, sou formado na Universidade de São Paulo, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado. E cheguei aqui na UENG em 2020, após uma colocação no concurso aqui, o último concurso que teve para grandes áreas, em especial... O último e talvez um dos únicos, né? Diga-se de passagem. Em relação aí no caso seria o curso de História, que eu sou vinculado. E em 2021 apareceu a oportunidade, o professor Sérgio, que era o antigo coordenador daqui, saiu, e aí ficou o vácuo para essa coordenação e eu me dispus a ocupá-la. Teve mudança no nome ou não? Qual o estado atual da nomenclatura que vocês estão dando para o centro? Quando eu cheguei, era chamado de Centro de Memória Social e História Natural. Ah, sim. E História Natural em virtude de algumas peças aí que estão sob investigação do Ministério Público. E lá no Colegial de História eu propus para que deixássemos como Centro de Memória Social. E assim está. Bacana. Então, assim, pela sua formação, você teve um contato com essa pesquisa documental, acervo. Certamente você passou por isso até antes de chegar aqui em Passos, né? Sim, eu trabalhei muito com pesquisa, muito mais na área de cinema, né, no meu caso. E aqui foi fácil para poder agilizar, pensar o acervo de filmes que temos aqui, né? E cinema, o que você estudou, professor? Eu estudei o cinema latino-americano e africano. Olha, legal. Diálogos em relação a eles? Diálogos, em especial no doutorado. Bacana, muito bom. Em especial no doutorado. E aqui é isso, quer dizer, desde 2021, venho trabalhando com essa coordenação. Até então, foi feito diferentes trabalhos, mas um tanto isolados uma área da outra. E aqui me propus a pensar a articulação. O Pedro Paulo chegou em março de 2021 e desde então a gente está fazendo aí um trabalho de inventariação, quer dizer, fazer um inventário geral das peças, das coisas que temos, para depois fazermos a ficha catalográfica das coisas. Olha que interessante. E por falar em Pedro, acorda, Pedrinho, vamos lá. E você, Pedro, como que você chegou até o Centro de Memória? Boa tarde a todos, meu nome é Pedro Paulo Abreu Barborana. Eu cheguei aqui no Centro de Memória no último ano, em 2021, no último PSS que teve para analista universitário, que foi uma vaga que abriu para o Centro de Memória, especificamente. Mas eu sou egresso aqui da unidade de Passos mesmo, sou formado em História. Nossa, ufa, quase que eu sou egresso ali do presídio, já vem que você não é. Formado em História em 2019 e sou também pós-graduado pelo Instituto Federal aqui, Campus Passos, em Ensino de Humanidades. E sempre trabalhei também nessa área de memória. Em 2016, 2017, 2018, trabalhei com a turma Dona Bem, que é um projeto aqui também da universidade. Sim, a professora Débora veio, apresentou, falou com um dos primeiros programas do nosso podcast. Foi uma entrevista muito legal. Sim, é um programa de extensão também muito interessante, né, para toda a comunidade. E eu trabalhava bastante a memória com eles também, com os alunos da própria UNABEM. No final do ano a gente formava um livro sobre todas as memórias que a gente trabalhava com ele. Então sempre estive nessa área aí de centro de memória. E hoje estou aqui, né?
E estamos cuidando aí do Centro de Memória, cuidando do nosso acervo aqui da universidade, cuidando de todas essas questões. Muito bom, Pedro. Então você também, né, assim como o professor Alexandre, tem uma formação aí em história, né? Então, assim, tá no ramo também, né? Uma pessoa que já tem não só essa bagagem, né, mas também é o conhecimento teórico, né, do estudo mais formal, etc. E então, o que é o centro, né? Vamos explicar, né? Se quiser, não sei qual é a ordem, o professor Alexandre, se quiser começar. O Centro de Memória Social é uma definição que ainda está em construção. Tem toda uma corrente teórica que está tentando, enfim, pensar o que são esses acervos de documentos, de objetos museológicos e bibliográficos que tem pelo interior do país. E que é isso, nas grandes metrópoles tem lá a biblioteca, é um lugar especializado que trabalha com a hemeroteca e diversas coisas. Tem também ramo especializado em museus. Né? Mas especificamente vocês são mais amplos que a hemeroteca, tem mais itens no acervo, né? Assim como na teoria, quer dizer, também tem um arquivo, né, nas grandes metrópoles próprio, mas aqui no Centro de Memória da UENG, a gente, na verdade, está continuando um trabalho que já vem de meados dos anos 2000, do curso de História da FESP, onde o pessoal, os professores e professoras em geral, fizeram atividades com discentes, no sentido, busquem coisas antigas, né, e tragam aqui. Aí trouxeram, acumularam depois de anos de exercício e constitui esse acervo. Então, é um acervo museológico, um acervo arquivístico e bibliográfico. E, quer dizer, a junção desses três é o que caracteriza, e aí tem toda uma frente de teóricos, teóricas em especial, tentando pensar esse tipo de acervo próprio de cidades do interior. E vocês sabem se o Paços tem um arquivo público, um outro tipo de acervo parecido com esse, ou nós estamos falando aqui de algo mais exclusivo, ou que só vamos encontrar aqui mesmo? Olha, até onde eu tenho ciência, eu não consegui fazer essa pesquisa ao fundo de conhecer todos os espaços daqui da cidade, mas tem um centro de patrimônio muito atuante aqui na cidade, né? Aqui, né? Sim, tem muito atuante mesmo. E esse centro de patrimônio, eu sei que... Baixou uma energia aqui. Acho que é o calor que está derretendo a gente aqui. E eu sei que existe um centro de memória, Antônio Grilo, só engano, dedicado ao professor, que foi daqui também. E eu não sei muito bem em que pé que está essa organização, mas a gente sempre está em diálogo no sentido de transferir acervos, no sentido de compartilhar experiências, e assim está. E eu sei que tem um arquivo, me parece, que tem um arquivo, sim, municipal, de documentos antigos do século XIX, se não mais antigos, sim, aqui da cidade. No nosso acervo é mais modesto, muito mais modesto, está mais circunscrito às atividades docentes e discentes. Mas é um projeto que está andando, né, professor? Assim, tá em construção, né? Assim, tá em construção. Algum tempo, né? E assim, agora, né, a questão, né, eu não tinha um trabalho igual que o Pedro fazia antes, né? Era mais para conta do coordenador, professor. Hoje nós temos já o Pedro, que é um especialista e está trabalhando diretamente ali, né, no acervo, nos cuidados, etc. Só uma curiosidadezinha rápida em relação ao patrimônio da cidade. Eu fiz, em 2019, um projeto de extensão sobre a língua dos sapateiros, que é uma codificação, um uso específico de linguagem, né? Aqui, característico da cidade, começou lá no bairro São Francisco, etc. E aí, entrevistando um Marcos Túlio, que foi professor aqui e tal, ele estava me contando do pai dele, que também foi professor aqui de linguística, de filologia, etc., já nos anos 70 e tal. E o pai dele tinha um dos maiores acervos sobre Egito. Ele era um egiptólogo. Sim. Assim, tinha uma coleção muito, muito interessante. E aí, quando o pai dele faleceu, parece que me doaram para a Federal do Paraná. Eles vieram aqui buscar todo o acervo e diz que era uma questão, uma obra bibliográfica e de itens, artefatos gigantescas e muito bem cuidada, muito bem constituída. É uma curiosidadezinha assim, em relação ao que você estava falando do patrimônio do Grilo, etc. Né? Então, tivemos aqui várias experiências e vários personagens que trabalhavam com esses acervos, etc. Né? E que itens vocês têm, que objetos, etc. Assim, eu sei que tem muita coisa, é difícil descrever tudo.
né, assim, não que vocês não saibam tudo, mas assim, diz que é difícil falar em poucas palavras tudo, mas assim, o que mais chama atenção no acervo de vocês, etc. Então, aqui, foi muito importante Acorda, Pedrinho. Foi muito importante você falar sobre isso, que aqui a gente também os acervos, os itens que a gente está aqui, quase todos foram de doações. Doações da cidade. Sim, da cidade. De alunos, né, que faziam trabalhos aqui na universidade, doavam aqui para o Centro de Memória, que era o antigo laboratório de História, pertencente ao curso de História. O Centro de Memória também é pertencente ao curso de História, mas teve essa troca de nome, né, que agora é Centro de Memória Social. Aqui a gente tem vários itens, como vários livros didáticos, livros, peças como itens de casa, ferro, utensílios domésticos, utensílios de agropecuária. Temos... É bastante forte na região. Sim, que é muito forte aqui na cidade de Passo, no sul de Minas. Então, assim, tem muitos acervos. E agora a gente está trabalhando, eu, junto com o Alexandre, com alguns bolsistas. Tem a bolsista do PAEX também, que está fazendo um trabalho com jornais também, aqui do Centro de Memória, que a gente tem muitos jornais da década de 50, de 60. Ela está fazendo todo esse cuidado também com os jornais. Tem a Chádia também, que fica aqui na parte da manhã também, que fica aqui comigo no Centro de Memória, que a gente estuda de todo o acervo, a gente está fazendo a catalogação também de todo o acervo. E é um trabalho monumental, né? Sim, é um trabalho... Cada pecinha, assim, vai ter que ter uma catalogação e ter às vezes as pessoas não sabem, mas tem um critério teórico, inclusive, nessa documentação, no arquivo, na situação arquivística, né? Como o professor Alexandre estava, assim, não é junta tudo aí, coloca não, tem uma organização lógica, estruturada, teórica. Tem toda uma organização, cada um tem um código, né? Isso. Cada item tem um código. O que a gente já fez, já deu mais de 1000 itens, e ainda falta muito itens ainda para a gente fazer essa catalogação. E é um trabalho árduo, Vocês calculam que vocês têm quanto, e assim, por cima, quantos itens você falou que já fez mais de 1000 e ainda tem muito trabalho? Uns 3.000, talvez. Uns 3.000, verão. 1.000 para mais. Então, isso a gente está... Vocês estão num terço do caminho ainda, né? E é vivo, né? É orgânico. Então, digamos, pode chegar e deve chegar sempre novos itens, né? Porque existe uma dinâmica própria de espaços museológicos, que é esse intercâmbio entre museus de emprestar peças. Então, vai ter uma mostra específica aqui e eu posso dialogar com acervos aqui da região e pegar algumas peças emprestadas, assim como emprestar algumas peças também, sempre uma documentação muito própria, com esse compromisso do retorno do objeto intacto. Sim. E tudo isso. Uma coisa importante a dizer sobre o acervo é que agora também estamos cuidando das coisas digitais. Vocês estão digitalizando ou não? Ou é um acervo já digitalizado? Tem objetos que já nascem digitalizados. Nativos digitais. Já nativos, mas a gente está no processo, a Mariana vem trabalhando nisso, um projeto comigo e agora com a professora Débora, no processo de digitalização de jornais. E só um gancho, então, em relação à extensão, o Pedro falou, agora o professor também está falando, então vocês estão vinculando alguns projetos de extensão para fazer esse trabalho, para contribuir no trabalho do Centro de Memória, é isso também? Com certeza. Que você estava falando, tem a bolsista, você falou agora da professora Débora, também tem um trabalho ali. Porque é um trabalho que, né, é aí que eu vou chegar, assim, qual é o grande desafio da manutenção de um tipo de espaço como esse, né? Quando cheguei, eu lidei com um espaço que a reserva técnica era exposta como exposição. E aqui, do ano passado para cá, a gente vem trabalhando no sentido de separar um pouco a reserva técnica, que é realmente tudo que a gente tem, e a parte de exposição, dentro daquelas coisas da reserva técnica, o que é interessante, vocês o que é construção. as mostras, as exposições a partir, uma parte do acervo, é isso? Né? Uma parte do acervo, porque até então estava tudo junto. E eu percebo que há uma certa tradição e até um certo encanto pelos objetos acumulados. E acumulados... tem vários programas, acumuladores, aliás. Então, os objetos acumulados não é conhecimento. Isso. E cada peça tem uma coisa muito particular. Então, agora estamos nesse processo de selecionar o que mostrar, qual é a ordem dessa exposição e que informações que a gente quer privilegiar nisso. E também tem uma outra questão, né, Pedro? Que eu acredito que a exposição dessas peças ao próprio ar, né, a própria luz e sobretudo
o manuseio, etc., deve trazer algumas dificuldades e problemas, porque são peças já fragilizadas, né? Inclusive pelo tempo, né? E tem esse cuidado, tem esse... Claro, inclusive essa questão das salas onde a gente trabalha, a questão do jornal também, né? Porque o papel ele é muito frágil. Né? Ele esfarela, e como os jornais são muito antigos, o nosso espaço não está com a temperatura ideal, com a umidade ideal. A gente mede a umidade, a temperatura das nossas salas todos os dias. E cada dia só aumenta, né? Porque só os ventiladores dentro de sala, dentro do acervo, onde fica o acervo, ele não dá conta, né? De todo o ar que fica na sala. E com isso, vai passando cada tempo, vai deteriorando mais e mais as peças. Não só os jornais, como as revistas, os livros. E também algumas peças que a gente tem lá. Que tem almofada, de metal também. Né? Então, essa questão a gente está lutando ainda muito para estar conseguindo, como se diz, né? Ar-condicionado, coisas para estar melhorando o espaço mesmo. O digitalizador profissional, né? É necessário, porque eu imagino para digitalizar não dá para ser um scanner comum, né? Assim, até você consegue, mas você corre o risco de perder a peça, né? Um jornal, por exemplo. Dobrar, abrir, etc. O certo seria, né? Imagino, né? Falando como um leigo aqui, mas já vi em alguns casos a digitalização sem o toque manual, né? Totalmente automatizada, para que não ocorra essa deterioração dos arquivos ali, né? A gente recebeu ano passado um scanner que estava em outro prédio, mas que estava obsoleto. E a gente conseguiu trazer para cá e tendo em vista das coisas que a gente tinha acesso aqui, foi um grande avanço. Sim, porque é o que você diz, realmente. Os objetos, no caso dos jornais, eles têm todo um cuidado. E tem todo um cuidado para poder trabalhar com eles, para poder digitalizá-los e depois para pensar na forma de difusão desses objetos. Agora, se você fala de peças mesmo, computadores antigos, alguma coisa assim, é outro tipo de maquinário que também vai exigir um investimento próprio e que para essa gestão minha aqui tá bom demais ter conseguido organizar os jornais. E deixa vocês terem ideia de qual é a peça mais antiga que vocês têm ali, cronologicamente falando? Eu acho que eu me deparei com um documento tá numa caixa. Eu imagino, só um parênteses, que vocês também vão descobrindo certas coisas ali no meio do acervo. Com certeza. Como surpresas boas. Como não tá inventariado, né? Sim. A gente tá nesse processo para descobrir as coisas e até para descobrir mesmo a informação a respeito daquelas peças. Mas eu me deparei com um documento assinado pelo Rui Barbosa, no começo do século XX, e que está aí numa caixa, né, protegida e tal, para a gente poder trabalhar com ele. Agora, tem documentos que, na verdade, são cópias de documentos do século XIX, mas são do século XX, né? Até pelo fato de ser cópia, já é, assim, Xerox, né? São cópias em Xerox. São cópias em Xerox, é recente, mas com informações a respeito do século XIX. Tem alguma coisinha ou outra por aí. Mas a grande parte das coisas são da segunda metade do século XX para cá. Sim, você falou do Rui Barbosa, tem uma anedota política, ele é o melhor presidente que a gente nunca teve, né? Que nunca foi eleito. Mas é só um parênteses, né? Não sei por que eu fiz essa piada. Mas interessante. E do ponto de vista desses eletrônicos, tem coisa ali que eu imagino que, né, os nossos alunos, né, Alessandro? E até o Pedro, não sei, o Pedro deve ter uns 20 anos no máximo. 27. Tá bem pra sua idade, viu, Pedro? Objetos que para nós, né, fizeram uma marca de geração, máquina de datilografia. Né? Não sei se você fez, eu fiz curso de datilografia, etc. Então, assim, se preparava para um mundo que já não existe mais, né? Existe aqui no centro de memória, etc. E eu imagino que, assim, para os alunos, quando que vamos chegar nessa parte também da visitação, exposição, divulgação, deve ser também poxa, que realidade é essa, né? Que a gente nem imagina, né? Sim, no começo do ano, no começo do semestre desse ano, quando retornou às aulas presenciais aqui na UENG, teve uma visitação em todos os centros de memória, em todos os laboratórios, centros de memória aqui da universidade. Quando eles chegam aqui, eles ficam até assustados, né? Porque a gente tem como contar toda uma história. Começa desde a caneta, escrever, depois vem a máquina datilográfica, depois tem o computador também, que chegou nos anos 90. Tem nesse meio tempo a
a máquina de datilografia elétrica, né? Sim, que também temos. Já era um avanço, você podia corrigir sim. o texto sem ter que voltar tudo, né? Tem os computadores também que começou com os maiores, depois a gente tem até o notebook que começou a diminuir, né, o tamanho dos computadores. Videocassete. Falar em videocassete, a gente também estava fazendo um trabalho também com um voluntário, né, o Samuel, que é o Samuel, um aluno Samuel, que ele é do curso de História também, ele estava trabalhando como voluntariado aqui com algumas fitas cassetes que a gente tem aqui no Centro de Memória. Que é uma coisa muito frágil, né? Porque o filme mela, né? Assim, o filme mela. Vulgarmente falando, né? Sim, e teve até aquele ocorrido também, dependendo do local que tá. Quando pegou fogo também, uma biblioteca, eu acho que uma discoteca em São Paulo também. Cinemateca, sim, que perderam várias fitas. Então tem essa questão também, esse perigo aqui também, né? De estar sem o ar-condicionado, ou questão da fiação, que tem que tomar bastante cuidado. E ele tá fazendo esse trabalho também, que tá regravando as fitas e passando pro computador para ficar resguardado no nosso acervo também. E o áudio e o vídeo, né? O áudio e o vídeo, sim. Eu tentei muito tempo, eu achei umas fitas, eu quis assistir um show do Iron Man que eu adorava lá, assim, a fita já tinha ido pro vinagre, assim, já tava... Você estava falando dos incêndios, né? Isso é um fator, essa questão de controle de temperatura, armazenamento. As grandes televisões brasileiras, né, emissoras, todas elas passaram por incêndios, né? Record, nos anos 60, a própria Globo, né? E perderam parte dos seus arquivos, né? Porque é justamente um material muito inflamável, né? Muito frágil. Mas é muito frágil. Interessante, muito interessante. E aí, então, né? Você falou alguma coisa? Não. Eu, sim. Em relação às fitas de vídeo, quer dizer, pensando no acervo de televisão, o acesso a gravações antigas é muito caro na Rede Globo. Sim. Os arquivos privados têm essa prerrogativa, né? Eles têm então um conjunto de arquivos são privados e eles cobram o acesso. Cobram o acesso e dependendo se você quer usar uma filmagem antiga dos anos 60, 70, você paga uma fortuna por segundo. Por segundo utilizado. Por segundo utilizado. Isso dificulta demais o acesso, né? Assim, por isso que... Pensar o grande público, né? Essas instituições privadas já são um pouco mais complicadas. Por isso que existe todo um cuidado aí nas instituições públicas como esta, por mais modestas que sejam, mas que tem essa preocupação em tentar pensar no público, tentar pensar na acessibilidade da questão da informação guardada e a difusão dessas informações. Tem aquele, eu não sei se ele é da FGV, é privado, mas eu não sei se ele é público, CPDOC, ele é acesso público, gratuito, assim, ou ele também, esse sistema de cobrança? Eu acho que eu já acessei alguns arquivos, lá eles têm um arquivo muito interessante lá. Não, na verdade o CPDOC é uma referência, né, para centros de estudo da história política e social do país, em especial nos anos 30, tem muita coisa guardada. E é uma grande referência. Água abençoada, Roseli, muito obrigado. É um calor Mas em termos de audiovisual, eu não sei se eles têm tanta coisa assim. Tá. Né, de filmagem. Eu sabia que uma vez um companheiro de mestrado, ele precisou utilizar os arquivos da Folha e do Estadão, aí ele pagou o acesso, mas não foi muito caro, né? Ele pegou um conjunto de anos que ele precisava fazer uma pesquisa, etc. Pagou tudo, mas assim, não foi um valor assim, por segundo, eu imagino que deve ser uma fortuna, né? Porque um segundo, o que você faz? Né? Não faz nada, né? Entendeu? E um trabalho que a Mariana fez, que é uma bolsista que está com a professora Débora, um projeto PAEX de digitalização de jornais. O trabalho dela em parte, um ano passado, em virtude da pandemia e pelo não presencial, ela conseguiu recuperar algumas edições que estão em outros sites. E aí a gente fez esse trabalho de juntar esse material, divulgar no blog que a gente tem do Centro de Memória Social, para poder divulgar esse material. Vocês têm um blog? Você sabe passar esse link de cor, sim, Pedro? Sim, a gente tem um blog que é CMSH
nueng.blogspot.com. É um site, então eu consigo observar, digamos, o que nesse site, o que vocês têm ali, o trabalho de vocês. Lá você consegue também já até agendar também alguma visita de alguma escola, ou se quer visitar também aqui o Centro de Memória. Já tem uma parte do acervo também, como o Alexandre falou, uma parte dos jornais também, que a pessoa consegue entrar no blog e ter o acesso àquelas informações, né? Digitalizado e gratuito, né? Que isso é muito importante. E a gente divulga também todos os eventos que tem sobre a Primavera dos Museus, a Semana da História. A gente divulga tudo nesse nosso blog e também nas nossas redes sociais, que a gente tem no Facebook também, que é o Centro de Memória Social Passos, e também a gente tem uma página também no Instagram. Você falou de museu agora, vocês são especialistas. Quanto que, assim, o Brasil, digamos, não tem um culto ao museu, assim, né? Não se comparado a outros lugares, por exemplo. Quanto que, assim, é acessível do ponto de vista da população, dos espaços de museus que nós temos? Eles estão localizados mais onde? Geralmente nas capitais. Que estado da arte está em relação ao trabalho de cuidado público, exposição, divulgação e acesso aos museus no Brasil? Você sabe, porque tivemos talvez um acidente mais icônico, né? O Museu Nacional, né? Pegou fogo, obras, artefatos de valor inestimável, né? Vamos dizer assim. Queimou, e assim, eu me lembro que na época o curador, salvo engano, o curador, né? Que toma conta das coleções, etc. Ele era coisa assim de R$500 mil para manter. E assim, não vou dizer que R$500 mil é pouco dinheiro, mas do ponto de vista de uma infraestrutura governamental, isso não é uma verba muito alta, um investimento. Sim. Né? E eles perderam isso e, né, caiu no incêndio. O Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, é o órgão responsável para organizar todos os museus aqui do país e tem vários trabalhos no sentido de tentar construir redes de museus aí pelo país. A organização de museus, ela tem uma longa data, né? Quer dizer, o Getúlio Vargas, durante a primeira gestão dos anos 30, lançou uma lei de patrimônio que é utilizada até hoje como referência para poder preservar as coisas. E desde então, diversas tentativas de organização institucional foram criadas e os museus, e aí cada um mais vinculado às capitais, mais vinculados ao poder central, né, em específico, mas o desenvolvimento maior se deu a partir dos anos 30, em virtude dessa lei de patrimônios que até hoje é referenciada, que ela procura proteger os bens, os patrimônios. Aqui em Minas Gerais, em especial, existe um zelo muito grande, né, em virtude aí das igrejas barrocas, das obras de arte do século XVIII. O patrimônio mais, assim, arquitetônico, por exemplo, né? Mas desse tipo de trabalho que vocês fazem, arquivístico, parece que tem uma dificuldade maior, né? Em relação ao acesso, divulgação, né? Parece que se digitalizou, assim, eu vejo que tem mais iniciativas de digitalização como forma de acesso do que o próprio lugar físico como estrutural, digamos, a ideia da visita ao museu, etc. Né? E aí a gente tem que estar nos contextos locais mesmo, porque cada conjuntura é muito específica. Aqui no caso de Passos, eu não tenho muita referência, mas o que temos aqui é um trabalho muito atuante do setor do patrimônio cultural e histórico. E esse setor de patrimônio vem zelando muito, não só do arquitetônico, mas também do documental. É importante. Mas também do documental. Porque é um setor de conhecimento, né, que um campo de conhecimento que requer assim, muito cuidado. E aí uma questão que eu acho que vocês têm enfrentado esse desafio, não sei se já era o Alexandre na gestão, né, na coordenação, a pandemia, né, afastamento, distanciamento, a universidade parou, né, por conta do coronavírus, etc. Como que vocês fizeram? Porque eu imagino, tem que ter um cuidado ali diário, né, tanto que o Pedro faz, o professor Alexandre faz esse trabalho diário, um cuidado ali. Como que vocês conseguiram, assim, dar essa manutenção na pandemia, né? Então, quando eu entrei aqui nesse novo contrato, né, que foi no dia
do mês 3 do ano passado, de 2021. Então, o centro de memória, ele estava fechado, né? Por conta da pandemia. Então, não sei quem que estava cuidando ainda dele. Eu era o antigo coordenador, né? Se eu não me engano. Então, quando a gente chegou, tava meio que a palavra é bagunçado. Inspirando né? cuidados, digamos Sim, assim. Sim, muito. Tava muito sujo, a gente teve que fazer tipo um mutirão mesmo para fazer a limpeza de todos os itens que a gente tem ali no centro de memória. Porque assim, teve a pandemia, mas continuou chovendo, fazendo Sim. sol, ventando, né? A intempérie. E aqui tem as intempéries todas, né? Sim, Não parou, né? infelizmente no prédio aqui que também a gente tá, ele tem muitos problemas estruturais também. Inclusive na nossa sala teve muitos problemas estruturais, tanto que uma parte da nossa parede estava rachada. Então a gente teve até que trocar de local de onde era o centro de memória, onde a gente atendia os bolsistas, onde eu fico também, a gente está na parte da frente, né, que era uma outra sala. Parentes, tinha muito esse trabalho também, mesmo não sendo bolsistas vinculados ao centro, Sim. o curso de história sempre, né, os alunos vinham, demandavam Sim. essa pesquisa, né? No acervo, né? Porque tem esse trabalho dentro do curso de história também, né? Porque como centro de memória ele é vinculado, né, ao curso de história. Estudo documental, né? Estudo documental, sim. Manusear, observar o documento em loco, né, etc. Então, devido a algumas questões também estruturais, então a gente tem que ter bastante cuidado, né? E a gente tenta cuidar desse acervo todos os dias. A gente também utilizou também a questão da melaleuca, né, na sala. Que é isso? Para tentar matar. Explica pra gente. A melaleuca é um produto que ela consegue matar os cupins, alguns insetos que fazem mal para alguns tipos de acervos. Sim, é um produto natural, é extraído de uma árvore, de uma folha. E conseguimos um pouco de melaleuca através do Alexandro, né? Que conseguiu. Esse produto é muito caro. Ele é um produto muito óleo, caro. É um óleo, é um frasco de 330 ml. Sim, ele é muito forte. Quando a gente passava até no corredor, a gente avisava o pessoal que exala um cheiro muito forte. O pessoal da moda já utilizava esse produto. E a gente também agora utiliza esse produto há algum tempo. Que bastante, né? E é natural, né? Assim, Sim. Pena que é caro, né? Ele tem essa questão de ser muito caro igual mesmo. Até óleo de coco, não custava nada. Sim. Hoje você vai comprar sem ter um alqueire de terra para comprar um vidrinho de óleo de coco, né? E esse óleo de melaleuca, a gente acaba utilizando ele em virtude da falta do controle da umidade relativa do ar e da temperatura. Quanto maior a umidade relativa do ar e maior a temperatura, os dois combinados, diminui o tempo de duração de papéis. Sim. E de objeto que é derivado de orgânico, né? Então, não afeta da mesma forma como computadores antigos, não afeta da mesma forma ventiladores. Por outro lado, computadores, né, microprocessadores, placas, eles têm aquela formiga amarelada que consome, né? Não tem? Eu não sei se vocês já pegaram casos assim. Eu não lembro. Que é uma formiga específica, tem um nome lá, ela adora, não sei porquê, essa parte de componentes eletrônicos. Deve ter algum tipo de silício, sei lá, alguma coisa ali que elas adoram, né? Tem mesmo, quando eu fazia o curso de técnico de informática, tem mesmo essa questão das formigas. É uma formiga amarelada esquisita. Sim, ela é pequenininha. Ela é bem pequena. Aqui no centro de memória a gente não encontrou, não, nos computadores que a gente tem. A gente tinha um notebook, 2 computadores, um que era utilizado pelo antigo coordenador que coordenava aqui o centro de memória, que era a antiga laboratório de história, mas aqui a gente não encontrou, não. Nos nossos computadores que a gente tem aqui no acervo. O jeito que a crise vai, daqui a pouco eles vão... As formigas vão bater ali, deixa a gente entrar. É um sinal. Não queremos só os novos, né? Computadores novos. E essa questão do cuidado também, Samuel, agora eu lembrei também que, às vezes, aqui também no nosso bloco, como a estrutura está um pouco danificada, quando é a época de chuva, principalmente agora no final de setembro, no final do ano em dezembro, quando chove muito, a gente já ouve casos de alagamento na nossa sala. Sim. Porque como não tem saída aqui, então teve vezes que a gente chegou aqui e estava alagado o chão. Isso é uma questão muito perigosa, porque não tinha saída de água. Isso é uma questão também que acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho também no centro de memória. Olhar um acervo histórico do século XIX, acabou, né? Perdeu, né? Não tem o que fazer. Mas eu sei também que o centro de memória ele tem um trabalho de contato com o público, né, com a cidade, visitação, né, um trabalho com escolas, muito interessante. Eu queria que vocês falassem um pouco como que são esses trabalhos, quais são as formas, como procurar. Você já deu um pequeno
spoiler em relação ao site, né? Mas existem outras formas, né? Estamos organizando uma exposição. Agora eu esqueci o nome da exposição. Eu acho que é a história. Aprender e ensinar história, memórias e práticas docentes e discentes aqui em Passos. Certo. Colocamos em Passos porque não é só o ENG, temos muitos materiais da época da FESP e a gente está finalizando e logo vai divulgar o acesso. E com agendamentos para as comunidades escolares, quem quiser vir, ter uma explicação mais detida, fazer um agendamento para que ou o Pedro ou a Chádia possam atender esse pessoal. E vai ser a primeira, na verdade, quer dizer, primeira público externo ao ENG, que até então o que tivemos foram estudantes agora. A maioria é da comunidade acadêmica mesmo. Foram estudantes que visitaram aqui o espaço e o Pedro, uma noite, 1 ou 2 noites, não lembro mais. Sim, foi na semana quando eles retornaram, né, para a aula que a gente apresentou. Fez a visitação dos horários. Fez a visitação. Tivemos praticamente 3 turmas somente, Sim. não conheciam, né? Eu lembro desse dia, eles ficaram bastante encantados aqui. Mas agora vai ser a primeira mesmo abertura que a gente vai fazer para toda a comunidade mesmo, para a comunidade escolar, para toda a comunidade de Passos, vai ficar em aberto, a gente vai publicar também em todas as redes sociais, que para fazer o agendamento, né, para estar vindo visitar, né, o nosso acervo, porque o nosso acervo aqui é para o público, né? Sim, fazer um trabalho com as escolas. Sim, né? que é muito importante as crianças Esse visitar. repertório de museu, ele também é um repertório que requer, assim, o acesso, o sempre estar, né, ali visitando. E, tenho certeza, é uma exposição pública, gratuita, de acesso geral, né? É fundamental, importantíssimo esse trabalho de vocês, né? E onde, mas digamos assim, que, né, as pessoas podem visitar, mesmo se não estiver desse modo agendado. Mas, por exemplo, alguém quer conhecer o museu, né? Qual é o horário de funcionamento, local, se tem algum telefone, além do site que o pessoal pode acessar, chegar, né? Como ela faz, Pedro? Aqui o nosso centro de memória, ele fica aberto o centro de memória aqui de Passos, ele fica aberto das 8 às 5 da tarde, né? Salvo quando tem alguns trabalhos de alguns estudantes do próprio curso de História ou de algum curso da universidade, que ele fica aberto também na parte da noite. A gente está planejando também fazer as marcações de visitações na parte da manhã e na parte da tarde, também que a gente vai estar divulgando nas nossas redes sociais. Lembrando aqui, vou até relembrar a nossa rede social do Facebook, é o Centro de Memória Social, né? E também tem o nosso Centro de Memória Social Passos, Centro de Memória Social Passos, que está também na página do Instagram. E dentro do nosso blog, a gente tem uma parte que se chama Agendamento de Visitações. Nesse agendamento de visitações, a pessoa ou coordenação de alguma escola pode entrar no site, pode entrar no nosso blog e escrever lá pedindo para marcar alguma data para estar fazendo essa visitação. Você ou o Alessandro recebe essa solicitação? Sim, nós recebemos essa solicitação e respondemos para ele, marcando o dia da visitação aqui no Centro de Memória. E relembrando que é aberto para todo o público, não só para a comunidade escolar, né? Mas todo o público de Passos e de toda a região também. Então estamos aqui, né, no Bloco 6, né? Sim, estamos aqui no Bloco 6, que é o Rua do Dr. Carvalho, 1440, salvo engano. Bom, 1140. 1140, que sim. é em frente ao batalhão, o Colégio Tiradentes. Isso. Né, as referências mais próximas aqui de prédios, né? Sim. E eu só queria fazer um adendo Agora sobre... ficou bom aqui, vamos ver. Eu só queria fazer um adendo em relação a esse blog. Ah, tá. Quer dizer, aí vocês podem perguntar, escuta, mas por que não um site, né, moderno, um site evoluído? Vinculado ao site institucional, por exemplo. Ou nem que seja institucional e tudo isso. A gente se esbarrou com diferentes dificuldades para ter acesso aí a um site próprio do Centro de Memória Custa Social. caro isso, né? Ter um domínio, né? Ter um domínio próprio. Isso, um domínio. E aí, por outro lado, existe essa dificuldade, por outro, na prática, como já existia esse blog, ele é uma forma de, assim como um computador usado, assim como um videocassete usado, assim como uma máquina de escrever usada,
o blog também é uma rede social quase obsoleta, né? Poucos acessam, poucos visualizam. Só o tem blog, né? Hoje em dia, né? Os blogueiros de esporte, poucos, né? E muito pouco acessado. Quer dizer, também a ter noção de que esse material virtual, eles também ficam obsoletos. E o que define o obsoleto ou não? É o uso social. E parece, né, assim, um senso comum vai pensar, bom, mas tá na internet, é eterno. Não, ele decai, né, ele desaparece também. Eu já vi alguns trabalhos em relação ao estudo do desaparecimento desses textos nativamente digitais, né, que é essa questão de não ter acesso, de estar numa plataforma, você falou, obsoleta, de estar, não ter, né, o apelo da divulgação hoje, não está nesse chamaria o Foucault, esse verdadeiro da época do conhecimento em relação às redes sociais, etc. Não, e mesmo assim, quer dizer, as redes sociais que a gente tem acesso hoje, o Facebook e o Instagram, que são os mais conhecidos, mesmo eles têm o mesmo destino das outras redes sociais, como o Orkut, por exemplo. Tudo é histórico. Como diria o Adorno, é obsolescência programada, né? Uma hora vai surgir... A luz vai apagar, né? Não, e uma hora vai surgir uma nova rede que vai ser, assim, a sensação do momento, aquele artista, aquela artista está lá. Tudo vai ter de migrar para aqui. E vai ter que tudo migrar para lá. Então, quer dizer, colocar o blog como uma ferramenta para poder acessar informações é lidar um pouco com esse tipo de reflexão. E é por isso que eu fiz questão e nem passei mais a buscar um domínio próprio. E essa migração, né, ela sempre tem perdas, né? Não é o copia e cola, né? Parece, mas sempre tá perda de público, perda do domínio, enfim. É uma tecnologia aí que nos cerca, né? E, enfim, e é o que nós temos para trabalhar. Muito bom. Vocês têm alguma consideração para falar? Alguma questão, alguma coisa que nós não abordamos aqui que vocês gostariam de falar, que nós deixamos de comentar? Agora o espaço é assim, né? Pra vocês só relembrar aqui também, Samuel, quando você perguntou o telefone, nosso telefone aqui que a gente está utilizando agora é o 3529-6092. 3529-6092. Isso mesmo. 3529-6092. Para tentar entrar em contato com a gente, ou também pelo nosso e-mail também. É muito bom. E quer fazer as considerações finais? Pessoal, para quem está escutando a gente agora, né, creio que é importante, né, vocês fazerem essa visitação aqui no Centro de Memória, que é um espaço aberto, público e gratuito para todos. E sempre lembrando, não só para a comunidade escolar, para toda a comunidade de Passos e região. Temos vários acervos aqui que você pode vir fazer pesquisas, visitar, marcar seu agendamento, que a gente vai estar esperando vocês aqui de portas abertas. Arquivos abertos. Pela minha parte, eu agradeço aqui o convite para compor esse podcast. É uma ferramenta interessante para divulgação de informações. E ressalto o que o Pedro disse, quer dizer, estamos aqui abertos para atender pesquisadores, público leigo. Não significa que quem vem para cá seja só estudantes ou que seja restrito a estudantes. Aliás, é até bom que venham pessoas, né, que com não certeza. Estão nesse circuito acadêmico interno. Aqui, com certeza. Né, a comunidade participe. Com né? certeza. Existe todo um trabalho a ser feito aqui no Centro de Memória. Existe muita coisa aqui na minha cabeça, o Pedro sabe. Sim. A cada semana eu fico inventando alguma coisa, enfim. Mas é isso, a gente atende pessoas aqui do entorno e até do exterior. Tem um pesquisador residente na Inglaterra, no sul da Inglaterra, que é descendente de algum familiar aqui de Passos, que foi para lá, ele teve família, sabe falar português, e direto está em contato comigo para conhecer a origem dos nomes, sobrenomes em especial. Mas e eu tô tentando chamar ele para participar numa semana dessa, de uma primavera dos museus, mas ele é... Agora ele deve estar meio ocupado com o ele é estudante, na verdade ele é estudante de física. Olha que história extravagante. Eu conheci, quando eu fiz uma parte do meu estudo do doutorado na França, justamente um pesquisador que ele fazia lá o sanduíche dele na área de física, e ele trabalhava no Louvre. Na manutenção, recuperação das obras, aquela parte de laser, né, que escaneia, faz
as medições, o cuidado. Então eles embaixo do Louvre, né, assim, ao centro de manutenção das obras, e ele fazia o doutorado dele em relação a esse estudo das ciências físicas, né, em relação à conservação de materiais museológicos. Pois é. Que é uma coisa que a gente nem imagina, né, mas assim, que tem muito, né, campo, né, é muito interdisciplinar, né. Muito interdisciplinar. E é isso, o Centro de Memória Social está aqui de portas abertas. O Pedro está aqui ainda, enquanto está vinculado aqui a gente, eu espero que continue, podendo atender o público externo, em especial professores, professoras, estudantes em geral, para conhecer um pouco aí da memória dessa região e muitos objetos aí. Engraçado que até para nós, até para mim, por exemplo, que eu já convivi com algumas coisas, eu completamente esqueci do que significava a coisa. E eu tinha uma estagiária, a Lúcia, Sim. A Lúcia Helena, ela estava fazendo um trabalho e a gente perguntava para ela toda hora as coisas, porque ela sabia. Lúcia, por que é tal objeto? Ela era a pedra de Roseta de vocês, né? Assim, pra decifrar algumas coisas. Pra decifrar, que a gente não fazia a menor ideia. Ah, não, se usava de cabeça pra baixo, e era assim, era assado e tal. Né? E a gente, é isso. Perde, né? Perde contato. E por isso memória social. Ah, sim. Ou seja, uma memória compartilhada entre várias pessoas, não necessariamente uma. Então, é isso, eu só tenho a agradecer. O Pedro parece que queria falar mais alguma coisinha. Não, lembrando agora também que o Alexandre falou, a gente teve ajuda também, quando a gente estava fazendo a catalogação de alguns objetos, também de funcionários aqui do próprio bloco. Ah, sim, com certeza. Que ajudou a gente a saber o que era essa peça, que a gente estava com dúvida, mesmo com pesquisas, algumas peças são difíceis de ser identificáveis. Sim. Né? Porque algumas peças são bem antigas e às vezes, por isso que é social, né? Várias pessoas estão ajudando aqui. E também, lembrando que todo o trabalho que é realizado aqui, eu, Alexandre, os estagiários também, os bolsistas também, e também que trabalham aqui com a gente trabalha com todo cuidado, como você estava falando do pesquisador que você conheceu. A gente utiliza luvas para mostrar, mexendo ou cuidando do... tem todo um protocolo. De jornais, né? tem todo um protocolo, a gente usa luvas. Toda uma questão, né? Tem toda uma questão. Em relação a isso. Luvas, máscaras, porque tem que ter todo um cuidado nesse aspecto. Todo cuidado é pouco. Não, as peças que a gente tem. Eu fiz questão de chamar vocês aqui, porque, né, convivo muito aqui no Bloco 6 e vejo cotidianamente o trabalho que o Pedro, o Alexandre fazem nesse importante espaço, né, e o quanto isso requer de cuidado, de atenção, né, como nós falamos aqui. São objetos muitas vezes fragilizados pelo tempo, então isso requer ali todo o cuidado, e eu vejo o esforço de vocês, o esforço de chamar a atenção, né? Eu vejo o Alexandre sempre se pronunciando em relação ao centro de memória social, para olha, gente, temos aqui, vamos colaborar, vamos participar, né, Alexandre? Eu vejo ele muito engajado em relação a isso, o Pedro no cuidado diário ali das peças, né, dos itens. Então, admiro muito o trabalho de vocês, queria, né, que vocês tivessem esse espaço, não só para divulgar, mas também para valorizar muito o trabalho que vocês fazem. Então, eu agradeço imensamente vocês terem prontamente aceitado, né, e se dispuseram rapidamente a vir aqui. Então, muito obrigado, viu? Trabalho muito bonito e muito interessante, muito cuidadoso de vocês, e tomara que, né, esse podcast também chegue a mais pessoas e mais pessoas abracem, né, esse trabalho importantíssimo que vocês vêm fazendo. Então é isso, gente. Vamos fechando aqui mais um podcast Fala Extensão. Obrigado, Rai, capitão do som. O nosso capitão do som. E o capitão do ar, né? Que agora ele trouxe o ar-condicionado de volta. A gente tá quase morrendo aqui. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.